Já estamos ao vivo. Vamos adicionar a Teresa e a Lucy. Adicionar. Boa noite a todos. Desculpem lá. Bem-vindos. Bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Olá, Teresa. Olá, Não tudo sei se me bem? estás a ouvir bem. Estou. Só falta a Lucy a juntar-se a nós. Espero que esteja tudo bem. Já vejo aqui algumas pessoas a juntarem-se a nós. Eu espero que tenha perguntas o suficiente, que eu andei aqui a fazer pesquisa e a apontar no meu caderno. Eu tenho 7 páginas, mas isto é um caderno Sete pequenino. páginas? Epá, não sou assim preparada. Eu tenho, isto é um caderno pequenino, não é assim tão grande, mas eu queria, é como eu disse, eu tinha muita curiosidade com os vossos processos e assim, ahm, e, e pronto. Ah, Ok, deixa eu ver ok. como é que. Epá, a Joana já quer entrar. A Joana, isto devia ser a sessão do bullying da Joana. Ah, Ela nunca perde uma oportunidade. exato. Ah, porque eu por acaso Não, ela está a dizer que se enganou-se. achei, achei muito giro no teu livro. Tu tens uma dedicatória à Joana. Ah, Ah, sim. Nos agradecimentos, não é? exato, exato. E também eu tenho uma pergunta também sobre isso, e tu falaste também nisso no podcast do Francisco. Ahm, eu não sei se nos meus agradecimentos, nos meus agradecimentos, no primeiro não tinha, mas no futuro pode O ser que segundo já tenha. vai ter, é? Eu vou convidar outra vez a Lucy. Ver se ela já consegue entrar. Ah, já está aqui. Olá, Alô, boa noite. olá, boa Olá. noite, Lucy. E então, o que é que estávamos a falar? Estávamos a falar que a Que Joana a Joana faz Aguiar vem bullying referida nos agradecimentos dos autores portugueses. e que nos faz Já está bullying em a todos. todos. E que Exato. nos faz bullying, Também mas é um sofro bullying disso, saudável. ok. Também sofro disso. Pronto, vamos Ela, ter que criar assim um grupinho de escritores que sofreram temos que bullying criar, da Joana Aguiar. temos que criar o grupo de suporte para bullying da Joana. Eu fui a primeira, gente. Portanto, já estão a ver há quanto tempo é que eu aturo aquela menina linda que eu adoro. Olha que É ela assim, está aqui a ouvir, não podes dizer mal Ai, dela. não. Exato. Ela sabe, ela já sabe. Eu acho que das primeiras coisas que ela me disse quando leu o meu livro, mas isto é só uma parte antes de começarmos, foi a pedir-me logo um mapa e eu só fiz há pouco tempo. Junta-te, junta-te. Foi exatamente a mesma coisa. Eu não tinha mapa, só me faltou bater. Mas Eu pronto, estou a ver que eu sou a única que tem mapa desde o início. Não, é mas assim. o teu livro, Teresa, está como manda a lei. É grande, tem logo um mapa assim. Ela deve ter ficado Aprendi com os outros surpresa. que vieram antes. Isto é batota. É um bocadinho, sim. Exato. Tem as Ahm, vantagens. Pronto, eu vou aqui tentar colocar a ordem agora aqui nas coisas. Olha, muito agradecido às duas por terem aceito este convite, por terem sido as pioneiras desta Obrigada por minha teres ideia, convidado. maluca. Realmente queria fazer o foco nos meus colegas autores e colegas de escrita, e tentar dar-vos a conhecer de maneira diferente. Um, fiquei muito curioso com o vosso processo de escrita e tentar dar-vos a conhecer. Um,
E antes de começarmos, se calhar, eu ia pedir-vos para, se calhar, fazerem uma apresentação de vocês e dos vossos livros e depois eu iria passar as minhas perguntas porque eu tenho aqui algumas. E 7 páginas, não é? é assim, 7 páginas. Oi? Mas é do meu caderno, é do Isto meu é um caderno, é exame, não pequenino. sabias? Não, não fazia ideia. Ok. Era só para ter certeza que tinha muita coisa para perguntar. Mas eu acho que deve passar rápido. Força. Então, Lucia, queres Eh, começar? Se Não, quiserem já começar, sabes que eu preciso que seja outra pessoa a começar. Ah, é? Mas tu tens mais experiência disto que eu. Gui, ui, imensa, continua tudo igual. Exato. Pronto, então eu sou a Teresa, sou autora da Profecia dos Dois Lobos, que saiu agora dia 10 de julho, portanto tem 12 dias de idade, é um recém-nascido muito, muito recém-nascido. Um, e este livro então é sobre romantasy, portanto mistura fantasia e romance. Passa-se em Naznir, que é uma terra onde os feiticeiros são queimados na fogueira porque se acredita que eles roubaram o poder a uma deusa e que essa é a forma de devolver os poderes à deusa. E durante esta história nós vamos acompanhar, portanto, a personagem principal, que é uma rapariga sem poderes e por isso neste mundo tem uma vida privilegiada e que vai acabar de alguma forma aprisionada por um mestre feiticeiro e vai ter que vai se deparar aqui com outro mundo que ela não conhecia e não estava à espera de encontrar. Sim, muito resumidamente e sem spoilers, é isto. Muito exato. resumidamente. Muito resumidamente. Ok, então agora é a minha vez, é isso? Exato. Então, olá, eu sou a Lucy, sou escritora da duologia Oceânia, portanto tenho 2 livros publicados. O meu segundo livro não é um recém-nascido, mas é um baby ainda, foi publicado agora em abril, do Kevin. O meu primeiro já foi publicado no ano passado, em janeiro do ano passado. Sou a primeira da nova gama de autores portuguesas da série de emergência, vá. E os meus livros são sobre piratas, no fundo. Nós acompanhamos a história de uma princesa que acorda subitamente, um dia acorda e foi feita prisioneira por piratas, está a bordo de um navio piratas e que descobre que vai ser sacrificada por uma joia capaz de realizar um desejo e ela tem que saber, ela tem que ver como é que vai dar a volta a isso, porque pronto, não quer morrer, obviamente. É Estranho. resumo resumido, é resumo resumido, é isto, é uma história de sobrevivência. Vamos dizer Exato. assim. E acho que fizeram um bom trabalho em resumir assim os vossos livros e apresentarem-se. Por isso acho que vamos começar pelo início mesmo. E queria-vos perguntar se vocês conseguem se recordar de quando é que começou o gosto pela escrita e se vocês se recordam das vossas primeiras aventuras a escrever. Ok, Queres, agora sou eu. queres Vamos ir tu? fazer assim. Vamos Vamos fazer trocando, assim. é? Está bem. Olha, eu lembro-me, eu quando me fazem essa pergunta, eu digo sempre que foi com as composições de português. É aquilo que eu me lembro, as histórias, de contar as histórias nos testes de português, quando era miúda, no primeiro ciclo, ah, e se, ou era uma vez, ou qualquer coisa desse género, começava sempre por aí, portanto acho que foi aí que comecei. O amor pelos livros, pela leitura, obviamente que ajudou muito, sempre fui leitora, sempre gostei muito de ler, principalmente fantasia, então acho que foi muito natural para mim começar a escrever. Eu recordo-me que o primeiro manuscrito, mais ou menos a sério, tinha 10 anos. Pronto, essa é a minha memória mais presente de ser escritora. Pronto, dá 3 Ok. anos. Eu, eu, no meu caso, acho que comecei ali na altura da adolescência. Portanto, eu lia muita BD e Harry Potter, livros da Anitta, essas coisas assim mais juvenis. E acho que quando eu dei assim o passo para uma leitura mais, ainda juvenil, mas mais adulta, digamos assim, foi quando conheci os livros da Sandra Carvalho, depois passei para os da Juliette Marlia e que foi aí que eu gostei tanto dos livros delas que me senti inspirada a começar a escrever assim mais começar a escrever manuscritos inteiros, digamos assim. Acho que até aí só tinha para aí o meu diário da Atlântida de miúda que gostava de escrever coisas assim meio erradas. Acho que a primeira coisa que eu escrevi é capaz de se encaixar, se calhar, numa fanfic assim meio esquisita, que dei para as minhas amigas lerem,
Entretanto, ainda passei pelos vampiros e lobisomens, também escrevi umas coisas de piratas, fui escrevendo muita coisa, que alguns acabei, outros nem tanto, até que depois, em 2009, foi quando escrevi o primeiro manuscrito desta história que estou agora a publicar. Pronto, e depois acompanhei esta saga desde então. Isso é muito interessante. Terem começado na adolescência e por volta, a adolescência mais cedo, por causa dos 10 anos, mas da adolescência é muito interessante. Tu referiste os escritores a Sandra Carvalho e assim, acho que antes de sermos escritores ou de serem escritores também é muito importante sermos leitores. E se houve um livro em particular que abriu, ou algum autor em particular, tu já falaste da Sandra, ou seja, no caso da Lúcia, que abriu os caminhos para a escrita em si. Um, Não sei, eu sempre li muito. Acho que, por exemplo, uma Cassandra Clare, acho que sempre gostava de chegar a esse nível. De escrever tantos livros de fantasia e criar um mundo tão incrível, tão cheio, com tantas personagens. Eu admiro muito pessoas com muita cabeça, pessoas escritores com muita cabeça que tenham essa capacidade de escrever grandes mundos, grandes universos e grandes coisas. Por isso eu diria, sim, os livros de Harry Potter também foram muito importantes, obviamente. Ahm, Seria por aí. Acho que só são os livros que fazem parte da minha adolescência. e a ti, Teresa, foi no caso de acabares manuscritos mesmo, porque tu acabaste tipo as fanfics, Só ou foi escrevi uma, mas foi mas aí que sim comecei, Mas houve uma em banda. termos de acabar manuscritos mesmo e livros, achas que tiveste algum autor que tenha influenciado alguma série ou qualquer coisa que tenha decidido eu quero fazer ou começar a fazer a partir deste momento? Foi claramente a Sandra Carvalho, acho. Ou seja, Ok. já li os Harry Potters antes disso, mas começar a pensar em escrever a série foi nessa altura de Sandra Carvalho e Juliette Marler, que era literatura, fantasia celta. Ok. Ahm, então, agora, a minha pergunta prendia sobre os vossos mundos da Oceânia e da Profecia dos Dois Lobos. Ahm, Neste caso, então, não foram os vossos primeiros trabalhos de escrita em si. Ahm, Como é que eles evoluíram ao longo do tempo? Porque, Teresa, tu já estás a trabalhar, ou já começaste a trabalhar desde 2009. Como é que evoluiu então a ti, Lucy? Ou como é que originou? Em que ano mais ou menos é que originou e como é que foi evoluindo? E como é que no caso da Teresa, porque tiveste que evoluiu, mas depois tu voltaste atrás para reescrever, acho que foi em 2023, se eu não estou em erro. E como é que Mais aconteceu ou isso? menos. É assim, o meu processo é um processo diferente, ok? Principalmente aqui da treta. Nós temos as duas maneiras completamente diferentes de Isso escrever também é e interessante de ter de nascido os saber. nossos livros. Pronto. É assim, o meu Oceânia, o primeiro livro, nasceu do nada, vamos dizer assim. Eu precisava de uma história, precisava de contar uma história que me fosse algo confortável, que me desafiasse. Eu precisava não da escrita do livro, mas precisava de um momento de pausa. Então foi assim que nasceu o Oceânia, foi mesmo de um desafio autoproposto de escrita e que foi juntando assim peças de um puzzle. Precisava de uma história que me fosse confortável, de um ambiente que me fosse confortável. Fantasia, sem dúvida, seria sempre a minha escolha. É o género literário onde me sinto bem, que gosto de ler. E dentro da fantasia, eu queria algo que fosse confortável, no mar, é o meu trabalho, portanto, seria sempre o ambiente mais confortável para mim. E o que é que há no mar de fantasia? Isto foi mesmo uma construção, foi a receita de um bolo. Eu costumo dizer que fui fazer um bolo e precisava dos ingredientes e foi assim que foi surgindo a história de Oceânia. Portanto, não era uma história que eu tivesse na minha cabeça há algum tempo, não, surgiu, tanto que o segundo não era suposto existir, também, era só para ser um, depois precisava de escrever outro, e esse sim é que eu reescrevi, que apaguei uma grande parte do manuscrito e tive que reescrever, mas foi tudo assim, ou seja, não era um projeto que eu tinha na gaveta nem nada do género, foi algo que eu precisava e foi uma história que apareceu e Às vezes que as me ideias fez vêm fazer. assim, surgem Exato, num momento e exato. pronto. E ainda está em construção e ainda está
perceber que mundo é este que eu acabei por criar, que não era de todo o plano. Portanto, lá está. Muito diferente de uma escritora de fantasia normal, eu diria. Mas antes disso já tinha escrito alguma coisa antes? Ou acabado Escrevia alguma coisa antes? escrevia pequenos contos, fanfics, sou menina de fanfics também. Ahm, Coisas assim, portanto, eu diria que este projeto foi o meu projeto mais sério, o meu manuscrito mais sério e quando comecei eu percebi, ok, é com este livro que eu quero tentar ser escritora, é este livro que eu vou enviar para as editoras, percebi que tinha material para o fazer e pronto, portanto, é o meu primeiro manuscrito a sério, vamos chamar assim. Uhum. Ok. Acho que é a minha vez, não é? Sim! Então, a minha história se calhar é um bocadinho mais longa, já tenho aqui se calhar mais uns anitos, portanto, portanto eu escrevi, pronto, só para esclarecer, eu escrevi uma fanfic, só porque não tinha mais Eu ideias escrevi na altura várias, tu para por aí escreveste comecei. uma! Isso Só. Eu não há escrevi problema. Eu várias! Depois, acho que depois fui os três escrevendo podemos outras dizer. coisas. Não, mas Os acho que depois três fui podemos escrevendo dizer que já outras escrevemos. coisas. Mas acho que o que tinham todas em comum era nenhuma se passava no planeta Terra, digamos assim. Portanto, tive logo aí a queda para a fantasia, que eu gosto de escrever sobre sítios que não existem, que não são reais. Apesar de serem parecidos com o nosso, mas que não existem na nossa vida, digamos assim. Pronto, então, a Profecia dos Dois Lobos, isto começou então em 2009. Como já contei algumas vezes, foi eu que quis alugar no clube de vídeo o Castelo Andante, percebi a sinopse e o trailer todo errado, achei que aquilo era uma história completamente diferente. Depois fiquei a pensar naquela história e na altura lá está, já escrevia de forma regular e comecei a passar para o Word e a história foi crescendo a partir daí, ou seja, a partir daquela primeira premissa, depois fui construindo tudo o resto e nunca mais parei e fui andando. Ou seja, desde 2009 fui sempre trabalhando nesta série, fui passando de uns livros para os outros, fui apagando, reescrevendo, etc. Até 2023, que realmente, pronto, fiz ali um reassessment da minha vida e pensei, por acaso uma amiga minha estava a ler o meu primeiro manuscrito, eu por acaso abri aquilo e pensei, epá, isto tem potencial, já estava vendo o quinto, mas isto é há quase 16 anos atrás, eu já não escrevo assim, já não sou esta pessoa, esta história já não é isto, vamos reescrever. Word em branco e recomecei tudo de novo. Repensei a história toda, portanto, o que eu tinha na prática era um grande outline. Eu não gosto de outlines, odeio. Portanto, já tinha passado pela minha fase toda de jardineira e agora já tinha um outline pronto e já trabalhei em cima dele, já um bocadinho mais pensado. Um, Pronto, e reescrevi tudo e já que ia fazê-lo, decidi tirar uma licença sem vencimento do meu trabalho durante 6 meses, dediquei-me a ela full time e já que dediquei tanto, agora vamos tentar publicá-lo, né? Já agora, já que estou aqui tanto trabalho imposto. Pronto, então foi por isso que então decidi publicar, passado, não é? Então, Hum, Vocês já disseram que sempre tiveram a fantasia em mente. Vocês sabem dizer mais ou menos o que é que foram os elementos que sempre atraíram para a fantasia e sempre tiveram a fantasia em mente como género que queriam escrever? eu sempre tive a fantasia em mente porque também é o que eu gosto de ler, portanto nem penso muito sobre isso, na verdade. É o que sai naturalmente. Mas para mim acho que prende-se muito àquela questão dos sítios, de eu gostar de inventar os sítios de forma livre, digamos assim, e de gostar dos elementos fantásticos, seja a magia, os poderes, a transformação, etc., de não estar amarrada a esse tipo de características do nosso mundo. Sim, para mim também é o género lá está que eu sempre gostei mais de ler. É onde me sinto mais confortável. Acho que o nosso mundo precisa da magia, da fantasia e também não é algo que eu sequer tenha ponderado não fazer. É a fantasia, se queres escrever, queres ser escritora, é fantasia. E também acho que é um género que tu podes explorar todos os outros géneros. Tu podes explorar o romance, tu podes explorar
os thrillers, com crimes, com suspense, com o que é. Portanto, acaba por ser um género que consegue englobar todos os outros, e se calhar os outros não tanto. Então, abre-se aqui muitas oportunidades para as duas histórias terem mais liberdade. Portanto, acho eu, pelo menos é o que eu Ahm, sinto. Engraçado que tenhas mencionado isso, porque isso vai de encontro com a minha pergunta a seguir. Ahm, por causa eu acho que a fantasia também é um género que dá para ter uma fluidez, em termos de género e de incorporar outros géneros e subgéneros até. Se vocês tinham em mente, quando começaram a escrever, o subgénero de romantasy, ou se foi algo que se tornou mais claro enquanto vocês estavam a escrever, ou até nas revisões, ou até na reestruturação da história em si, e que ficou mais claro, ao longo do tempo. Olha, Porque, para por causa mim, também da explosão que houve, se calhar, do subgénero de romantasy em 2023 e assim, ou se foi algo que surgiu naturalmente. para mim não pensei muito no assunto, se era romântico e isso não era. Mas assim, eu sou uma romântica incurável. Adoro uma boa história de amor, embora eu nunca quisesse que fosse esse bem o foco, queria que fosse assim, migalhas de romance, como se denomina. Mas sim, para mim tinha que ter uma história bonita, bonita não, vá, complicada, porque as histórias de amor nunca são só bonitas, são sempre complicadas. Mas sim, não foi algo pensado quando pensei na história, foi algo que surgiu, foi surgindo. Uhum. Eu também é de certa forma semelhante à da fantasia, que é acabo por incorporar sem pensar muito sobre isso. Acho que aqui, como a Lucy, também sou uma romântica incurável. Quando eu comecei a escrever, não havia essa coisa, o subgénero romantasy, e Ah, inclusive um dos momentos, por acaso estou, estava aqui a ver os vossos palpites da banda, estão muito longe. Eu não Ah, consigo ler os comentários, nunca consegui ler estava os aqui a ver os comentários. comentários, eles estavam a tentar adivinhar a banda. Um, Mas, tanto porque um dos motivos que eu comecei a escrever era porque na altura eu sentia que as histórias que eu queria ler não existiam, ou pelo menos eu não chegava, elas não chegavam até mim, porque eu sempre gostei de ler em português, nunca tive muito o hábito de ler em inglês, e na altura, assim, de romance e fantasia, eu só conhecia mesmo a Sandra Carvalho e a Juliette Marley. Na altura, remonta a 2008, 2009, já é há algum tempo, não havia assim grande coisa, depois surgiu o Twilight, mas já foi mais tarde. E eu sentia falta de uma história boa de fantasia, mas que também tivesse uma componente de romance que eu achasse fulfilling, que não fosse só. Pronto, olha, está ali uma rapariga e um rapaz apaixonados e pronto, viveram felizes para sempre, tchau. Algo um bocadinho mais do que isso, que era o que eu sentia que havia nos livros da altura, que era, não havia assim grande desenvolvimento. Pronto, entretanto, realmente foi um género que cresceu, se calhar porque mais pessoas sentiram essa necessidade. exato. Não sei. Ahm, Agora também queria, não sei se seria interessante, eu acho que seria interessante se vocês pudessem falar um bocadinho sobre o vosso processo de publicação, até para darem uma vossa perspectiva até para potenciais autores, porque também tem a ver com o processo da escrita e assim. Ahm, eu sei que a Teresa, e eu acho que a Lucy também, teve um contacto muito próximo com a comunidade do Bookstagram. Ahm, e como é que foi esse processo, as vossas dúvidas, os conselhos e todo esse processo assim? Vá, Teresa, começa assim. Começo eu? Teresa mais Começo eu? experiente. Pá, a partir do momento que eu pus na minha cabeça que vou publicar um livro, comecei a investigar como é que isto acontecia, porque eu não sou de letras sequer, sou da área das finanças, dos números, portanto não tem nada a ver. Eu não sabia sequer como é que isto se fazia. Então, o que é que eu fiz primeiro? Procurar livros no Instagram e começaram a aparecer algumas contas. E depois foi o algoritmo a funcionar e de repente o meu Instagram é só livros. Tanto que eu só criei o meu Instagram da autora, ainda nem fez um ano, acho eu, ou deve estar a fazer agora. Por acaso deve estar mesmo a fazer agora. Portanto, eu na altura era com o meu pessoal, pronto. Ahm, Na altura eu dava só os meus manuscritos para ler a esta minha amiga que lê as minhas coisas há muitos anos, e ao meu namorado, pronto. E achei que fazia sentido ter pessoas de fora, que não me conhecessem de lado nenhum, que não tivessem problemas nenhuns em dizer-me isto está uma porcaria muda. E então achei que pessoas que percebiam de livros e que estavam habituadas a fazer reviews de livros eram as pessoas certas. Pronto. Alguns neste processo. Cruzei-me com a Joana Aguiar,
porque via que ela fazia sempre reviews e que era bastante implacável ou bastante honesta naquilo que dizia. Eu Implacável, pode sentia-me de dizer alguma implacável. forma, eu concordar, dei por mim a concordar com algumas coisas que ela dizia e achei, olha, esta pessoa é alguém que eu acho que pode ler o meu livro e dar-me uma opinião honesta e estruturada. E está habituada a ler fantasia, pronto. Então mandei-lhe uma mensagem assim meio aleatória, olha, escrevo um livro, não sei o quê, queres, queres ler e dar a tua opinião? E ela disse que sim. Veio cá à Feira do Livro, eu por acaso imprimi uma versão do manuscrito, tipo um livrinho, e fui-lhe dar, pronto. Entretanto, ela apresentou-me meio mundo lá na Feira do Livro e foi assim que eu comecei a entrar neste mundo. Na verdade, antes disso fui à apresentação da Lucy, porque outra coisa que eu fiz foi, ok, quem são os autores portugueses deste género que estão a lançar livros, e tentei ir às apresentações deles e tentar estar presente, ou seja, comecei a tentar aparecer nos sítios onde as coisas aconteciam, para começar a aprender e a ver como é que as coisas aconteciam, pronto. E foi assim que fui entrando neste mundo. Não teve assim um segredo, fui explorando e andando. E, entretanto, depois fui chegando às minhas outras beta readers pelo mesmo processo. Mas acho que a Joana até já tinha acabado de ler quando passei a mais. Pronto, eu não sei. Lá está, eu comecei neste mundo da Bookstagrams como uma mini Bookstagrammer que falava também de escrita. Descobri que isto existia, Instagrams para falar de livros, que era uma coisa que eu achava que as pessoas não falavam, e então comecei a começar a falar de livros e um bocadinho sobre escrita, partilhar algumas frases que escrevia. E depois, quando surgiu a ideia do Oceania, e quando comecei realmente a escrever e a perceber que, ok, isto vai mesmo acontecer, eu vou tentar que isto aconteça, comecei também a partilhar sobre o Oceania e comecei a ter um feedback muito positivo. As pessoas estavam a gostar, bookstagrammers que eu já tinha contactado, já tinha conversado por acaso sobre algum livro, estavam a ter interesse no meu, então foi, foi acontecendo. Quando enviei, depois todo o processo da editora foi bastante rápido, tive bastante sorte. E quando comecei a anunciar que o Oceania estava a caminho das estantes portuguesas, o feedback foi incrível. Eu tive muita sorte de pessoas que já conhecia, pessoas que não conhecia. Hoje em dia tenho muitos leitores que são minhas amigas e meus amigos. Portanto, foi assim, comecei com uma mini bookstagrammer, também não era assim muito envolvida, não postava todos os dias, nem era algo, era um hobby que eu tinha. Pronto, para escritora e bookstagrammer. Lá está, eu também acho muita piada fazer os reviews dos outros livros. Não, acho que não sou tão implacável como a Joana, mas gosto de dizer o que é que gostei, o que é que não gostei. Acho que Agora é interessante. vou-vos fazer aquela pergunta que é um bocado chata. O Luís foi muito chato com vocês que, em termos de cortar coisas e assim. Não, comigo, pelo menos, não. Lá está, eu sinto que tenho tido alguma sorte em todo o processo. Eu mandei o meu manuscrito no timing certo, eu tive a resposta em 2 dias, portanto não tive que esperar, não tive que nada. Conheci o Luís pouco tempo depois na Feira do Livro de Lisboa, depois de ter enviado o meu manuscrito, e o meu livro já era bastante conciso, ele é bastante conciso, foi algo que me disseram muitas vezes. O primeiro, o segundo já é maiorzinho, mas nunca tive, ele não me pediu para cortar assim, não me pediu para cortar nada, na verdade pediu-me para acrescentar no primeiro. Ah, Pronto, não sei porquê, não percebo. E pronto. E no segundo, então, ainda menos problemas tive. Pronto, o meu livro é um bocadinho mais gordinho. É, Ah, não sei o que é que posso dizer aqui para depois o Luís não me dizer que eu ando aqui a espalhar. Estou a brincar. Não, mas eu acho que a minha conversa com o Luís foi bastante razoável. Ele disse que o livro era bastante gordinho, mas que ele efetivamente não identificava zonas de que tivesse palha, que ele achasse que eu podia cortar, que eu perguntei-lhe, inclusive, o que é que ele achava que eu podia cortar. Ele disse ah, que não estava a ver exatamente onde, mas depois falámos um bocadinho, então ele me explicou a importância de não passar muito das 500 páginas, que ele tinha mais de 500 páginas, ainda lhe cortei 50 páginas. Deu-me alguns conselhos de tentar ir às descrições, aos primeiros capítulos que são um bocadinho mais de entrada, de tentar identificar que tipo
emoções eu queria passar para o meu leitor e se já as tinha passado ou não, então o que é que eu podia cortar. E foi esse exercício que eu fiz outra vez, ou seja, foi voltar a correr o meu manuscrito, que eu já tinha cortado tudo o que eu podia, porque eu já sabia que o Luís gostava de livros pequenos, mas foi de género, olha, isto é tudo o que eu consigo fazer. Pronto, mas ainda fiz esse esforço extra e acho que foi bom, acho que chegámos ali a um entendimento dos dois. Concordo. Pronto, e acordámos neste tamanho final. Acho que tudo o que lhe cortei, acho que foi ok. Não sinto que passei uma ou duas cenas para flashback, tirei assim uma cena, mas eu não tinha realmente muita coisa para cortar porque as cenas estavam todas encadeadas. Mas acho que foi bom. Chegámos ali a uma negociação saudável. Mas ele não foi muito chato. Ah, pronto. Agora, tipo, a última pergunta, para não estar a entediar muito sobre os vossos processos. Como é que é o vosso processo de escrita? Vocês têm uma meta diária de palavras que gostam de escrever ou semanal? Como é que são, em termos de plano de escrita? Se são planeadoras, se descobrem a vossa história, se têm muitas notas acerca dos vossos livros e universos e assim? Vai Sou, ser. sou eu outra vez? Estou a Sim. achar que estamos a fazer batata nisto. Não, ainda agora fui eu. Está bem, está bem. Pois foi, é verdade. Então, eu até lá está, ter aquela versão do outline fui totalmente jardineira, ou seja, escrevia o que me apetecia, não sabia para onde ia, começava a escrever e ia só. Objetivos de palavras, não tenho. Eu, por mim, acho que se me deixassem, eu escrevia todos os dias a toda a hora, porque é algo que eu gosto e sempre fiz como hobby, portanto, sempre que tinha algum tempo livre, era o que eu gostava de ir fazer. Nunca senti muita necessidade de pôr objetivos de palavras, até porque eu acho que até tenho um bocadinho o problema contrário, que eu acho que escrevo demais, porque eu acabo sempre nos meus livros a ter que cortar, os meus livros, os manuscritos, a ter que cortar palavras que já estão a ficar longos demais e sinto que isso até já me afeta às vezes a forma como eu escrevo, já estou a pensar, eu queria dizer isto, mas isto vai ocupar mais palavras, não vou dizer. Então eu tento no meu primeiro draft não me limitar com palavras, mas depois sinto que ando os drafts todos a seguir a tentar poupar palavras. E na verdade eu tenho um Excel onde controlo tudo e onde eu, agora ultimamente estou nas fases de edições, né? Tento ter na diferença de palavras é números negativos, que é para ver se eles deixam. Portanto, pronto, na parte inicial, o meu primeiro draft normalmente eu chamo o draft do vómito, que é eu vomito tudo. Portanto, aí, se houver um dia que escrevo tipo 200 palavras, não há problema. Não me preocupo muito com as palavras, elas vão aparecer eventualmente. Pronto, eu acho que é isto. Não sei se respondi a Eu tudo. acho que escolheste muito bem as escritoras para a primeira conversa, São dois porque opostos nós somos completos. completamente opostas. Então, é Eu não tenho interessante um ter assim Excel, a eu não faço Eu disparidade. tenho um ideias. manuscrito com mil páginas, mas sim, ainda estou para ver como é que vou tratar Como? isso. Então, E sim, tenho tudo em Excel. Eu sou de pois. finanças, sem minha defesa. Tu e o Ivo têm bastante semelhanças. Eu acho que vocês deviam mostrar o Excel um ao outro para compararem notas. Eu tenho gráficos Tens gráficos? Preciso mais do uma progresso, que eu ponho calculadora. tipo um objetivo, tipo, tenho que rever X páginas e vou tipo vendo o progresso até chegar lá. Socorro. Ok, então, eu sou o oposto. E também, para mim, cada livro tem sido um processo completamente diferente. Eu no primeiro livro tentava ser bastante metódica, lá está, era um desafio. Então eu metia 200 a 500 palavras por dia e esforçava-me para o fazer. Porque mais do que uma obrigação, era mesmo uma necessidade para parar, para fazer mesmo a pausa da vida real, estava mesmo a precisar, então era 200 a 500 palavras por dia e eu tentei fazer uma espécie de outline, vá, em que eu sabia o início os meus livros são de viagens, então isso ajuda. O início eu sabia onde é que eles estavam, para onde é que iam, e depois o que eu vou fazendo é vendo que obstáculos é que eles vão enfrentar e pronto, e tentar fazer a viagem dessa maneira. No segundo, às tantas também tive que me obrigar a fazer um bocadinho disso, a meter um limite de palavras, a tentar. Porque o segundo foi muito mais difícil de escrever, precisei de mais motivação e de mais foco do que o primeiro. O primeiro
fluiu muito facilmente. O segundo lá está, tive que apagá-lo e reescrevê-lo e ia dando um ataque cardíaco a várias pessoas, incluindo a Joana Aguiar. Mas pronto, mas já ultrapassámos essa situação. E agora no terceiro, já nem sequer meto limites de palavras. Se eu conseguir escrever 10 palavras por dia, já fico satisfeita, que não acontece, porque o trabalho e o cansaço não permite, mas estamos assim fortes. E é assim, eu acho que sou um bocadinho, sou mais jardineira, eu escrevo aquilo que sinto, o que sinto, mas tento, esforço-me por ter mais ou menos os pontos da viagem das minhas personagens. Esforço-me. Mas eu acho que é um processo, no geral, caótico. Não sou organizada de todo. Tenho um caderno rabiscado com montes de ideias e questões. Eu no outro dia meti um story em que eu passo a me perguntar a mim mesma qual é o final deste livro. Não sei. Pronto. Sou assim um bocadinho caótica. É o que Eu, funciona, funciona. Exato. eu não respondi a essa pergunta das anotações. Tenho cadernos e dossiês, mas o que eu gosto mais é aquilo que está ali atrás de mim, que é a minha timeline. Pois. Eu é com as timelines, portanto, aquela é a grande, e depois tenho aqui a pequena, que é só tipo Ai meu para Deus. as coisas mais pequenas. Portanto, eu tenho que ser com timelines. Tenho que Imagina, perceber. eu digo, imagina, eu ponho tipo, quero acabar o manuscrito até dia 30 de julho. Mas depois Não, mas isto é a timeline da história. da história. Ok, Sim, ok. sim. Ok. Ou seja, aquilo Ok. é a linha temporal da história, todos os capítulos. Os amarelos são as cenas normais, os laranjas são cenas de ação, os cor-de-rosas são cenas românticas. Ok. E depois, para perceber, os de cima são os macro acontecimentos. Não sei se vocês conseguem ver, mas a timeline está dividida por cores que são as estações, e depois uns post-its assim azuis verticais que são tipo os meses. E é onde eu vou, porque eu preciso saber quando aquilo está a Ok. acontecer. Estamos onde? Estamos no inverno, estamos no outono, estamos a entrar na primavera, passou-se um ano, passou-se meio ano. Pronto, eu preciso dessa parte, senão começo a perder. Pois eu vou ao manuscrito ver se já passaram 2 ou se passaram 3 dias e tenho que ir ver 20 vezes porque entretanto já me esqueci. Pois Portanto, é que eu assim depois perto-me, eu tenho que ter a coisa mais ou menos esquematizada, mas lá está, eu faço primeiro a parte do jardim, da jardinagem pura, que é não sei para onde vou, mas depois na parte certo, da planeamento é que tenho que fazer isto para estar tudo claro na minha cabeça como é que as coisas estão a acontecer. pronto, e é isto. Ok. O Ivo está a dizer que fomos parados à nascença. Também tens uma Exato. timeline. Temos um Tem, dia de fazer uma ele conversa só tem os sobre timelines. calendários. Ele Sim, tem acho que é calendários exato. e estações e isso. Tem. Exato. Pronto, e Ok. depois o mapa. Mas lá está, timeline e mapa são. Eu quando tinha a minha fase de jardinagem só tinha os papelinhos que eu chamava sequência de ideias, que era punha por bullet só o que é que queria que acontecesse e Sim, eu à medida também que ia faço andando ia assim. fazendo novos papelinhos. Exato, eu vou fazendo listinhas, vá. E pego Tipo, lista de assim. compras. Tem Exato, que ou o que é que acontecer. eu E às preciso vezes aquilo resolver? não era assim muito comprido. Pronto. Aconteceu ali umas coisas pelo meio. Ok. Agora sobre os vossos livros, mais em concreto. A primeira pergunta acho que é mais como é que tem sido esta experiência, esta aventura de vocês verem os vossos livros cá fora? Não só de ver os livros nas livrarias, mas também de ir aos eventos. Mais recentemente tivemos o Festival Bang, as feiras do livro, as apresentações, que agora vai ser uma tempestade de apresentações para a Teresa, não é? Que agora saiu o livro. Ah, Não sei. a Lucy também já esteve na Comic Con, as inúmeras apresentações, a interação com os leitores, como é que tem sido isso tudo, mas acho que principalmente é ver as ideias e as histórias que já nos acompanham assim há tanto tempo ganharem vida. Foi? Sou eu agora? É assim, para mim tem sido absolutamente surreal. Eu não, os meus livros têm tido um bom impacto nos leitores, um impacto que eu não esperava. E eu costumo dizer que eu não sou muito uma pessoa de pessoas. Então, neste Não quase ano e parece. meio, pois, mas não sou, lá está. Eu neste ano e meio sinto que cresci imenso enquanto pessoa, porque tive que aprender a lidar com o carinho das pessoas, as pessoas a quererem falar comigo, a quererem vir me dizer, olha, gostei muito do teu livro, olha, chorei no teu livro, que é o que a maior parte me diz, sofri muito no teu livro, esse tipo de coisas. E acho que foi um crescimento muito grande.
mas tem sido uma experiência surreal, absolutamente surreal. Eu continuo, às vezes, a ter que me beliscar do género, estes livros são meus, estas histórias são minhas, as pessoas vêm aos meus eventos ver-me, falar comigo, que é a parte que eu mais gosto. A pessoa que não é de pessoas aprendeu a gostar de falar com pessoas. Então, para mim tem sido uma experiência mesmo muito, muito mais incrível. Esta frase está péssima, mas vamos ignorar, está bem? Muito mais incrível do que eu esperava ou do que eu sequer imaginava que iria acontecer. Pronto. Eu ainda é um bocadinho recente. A parte das apresentações já fiz algumas. O que eu sinto é que estou-me a tornar um bocadinho repetitiva, mas espero que o meu público vá É mudando, só vai normal, parecer que não estou sempre a dizer a mesma coisa. é normal. De primeiras é perfeitamente normal. Vais contar as mesmas Sim. histórias o tempo todo. Quem está Mas aqui é e já preciso. esteve no banho já ouviu muita coisa repetida, mas pronto, vamos esquecer essa parte. Quanto a falar, eu acho que sou uma tagarela por natureza, a falar e a escrever, portanto, o que me tem acontecido é às vezes estou um bocadinho nervosa no início, mas depois começo a falar e eu gosto mesmo muito de falar das minhas histórias. Os meus colegas, os meus amigos já me conhecem que eu quando começo a falar não me calo e o que me tem acontecido é um bocadinho isso. Portanto, começo a falar, não me calo. E estou. É ainda um bocadinho estranho, mas ainda não tive muito isso, de pessoas que já tenham lido e que venham falar comigo, mas as que já vieram é estranho. Espera, estamos a falar sobre estes personagens que viveram comigo durante 16 anos, tipo, tu conheces, sabes o que é? Estranho. É um bocadinho estranho deixar sair esta história debaixo da nossa ave, mas agora já me habituei um bocadinho mais à ideia, mas principalmente no início estava um bocadinho. Era bom e mau ao mesmo tempo, dá assim aquele receio de, ok, agora o mundo pode ler isto e está eternizado no papel, é assim um bocadinho assustador. És muito possessiva com as tuas personagens, não é? Elas foram comigo 16 anos, Eu estou a sentir agora são aí alguma adultas, vão para o resistência. mundo. Eu estou a sentir alguma resistência, Teresa. Não pode ser. Exato. Vou recolher os livros todos, vou comprar os livros todos e vou Olha, dar a desculpem pôr na lá, estante. devolvam lá todos. Exato. Ah, mas pronto. A próxima pergunta é mais. É assim, as vossas obras, os vossos livros têm. O romance é um foco importante, mas não é o único foco. Um, a Teresa tem mistura com os. Vocês misturam os elementos fantásticos. Por exemplo, a Teresa vai buscar elementos que eu acho que considero que é o da fantasia alta, ou da high fantasy, que é, por exemplo, a exploração dos dois tipos de magia, a introdução tipo, de um panteão de deuses. A Lucy explora muito a interação dos personagens e faz uma exploração de como é que eles se desenvolvem. E depois tem uma introdução também interessante dos seres mágicos e das profecias. Um, como é que vocês veem o papel do romance nas vossas obras? E porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque a ficção especulativa pode ser um bocado confusa, às vezes. Eu acho que é preciso algo que centre os leitores. Eu acho que o amor é algo, é um sentimento forte e isso pode ajudar a criar uma relação com os personagens e pode fazer com que os leitores se identifiquem muito com os personagens e isso guie os leitores para acompanhar a história e ir do início ao fim com os livros. Eu, no meu caso, eu vejo aqui, ou foi um bocadinho, não foi propositado se calhar, mas foi o que acabou por acontecer na minha história, é que o amor é o que provoca a história. E normalmente quando eu falo em romantasy, o que eu costumo dizer que eu considero romantasy versus fantasia normal é quando é uma relação amorosa que move a história, que faz mover o plot. E no meu caso é isso, ou seja, se as personagens não se apaixonassem, não havia história. Pronto. Ou seja, havia, mas estavam lá na vidinha deles e não havia o conflito. Portanto, neste caso, é o amor que vai provocar o drama, digamos assim. Portanto, é esse o papel dele, é provocar o. Eu não posso dar muito mais spoilers, mas Exato, exato, se exato, exato. calhar até já dei alguns, mas pronto, vou-me calar aqui. Mas pronto. Eu não sei, eu não sei se o meu pode ser considerado fantasy, para já.
E não, eu acho que o que liga as pessoas, os leitores, às minhas personagens não é tanto a história de amor só, é muito as emoções dos personagens, o passado dos personagens. Eu trabalho muito isso. Eu trabalho muito os sentimentos e as emoções das personagens, e tanto da principal como das secundárias. E os leitores identificam-se com isso. Por isso eu acho que a história de amor é só mais uma história das histórias que já aprendem e que já criam empatia com as personagens dos meus livros. Pelo menos é o que eu tento transmitir. Claro que eu adoro a história de amor ou de amor-ódio, mas não é só isso. Eu não sei, Teresa, estás a rir do quê? Eu não consigo ver os comentários, Gostei estou da história de amor, focada! amor-ódio. Sim, é mais amor-ódio do que outra coisa, não é? Mas não é só isso. Acho que há muitas histórias, todas as personagens têm histórias, todas as personagens têm muitas emoções, sentem muito, até as personagens que não é suposto sentirem ou que dizem que não sentem, acabam por ser muito intensos. E eu acho que é isso que as minhas histórias, que os leitores ligam às minhas histórias. É como se ligam às minhas histórias. Não tanto foco no amor, mas se calhar sou eu que estou, não sei, não faço ideia. Não, estava a perguntar porque acho que pode ser utilizado esse sentimento, ahm, Sem dúvida. Mas para mim é o para. amor, a amizade, esse tipo de Exato, relações. Sim. exato. Este, pode, sim, Teresa, pode. Não, não, ia só dizer, eu também falo do tipo de relações só para as pessoas não ficarem a achar que é só uma. Mas acho que principalmente neste livro tem um foco especial em si. Era só para Ahm, dar este remate. Agora, acho que estas perguntas são mais direcionadas mais individualmente. Esta pergunta acho que é mais para a Lucy, depois vou fazer mais uma pergunta para a Teresa. Esta primeira, um, eu já tinha referido na conversa que tive com vocês primeiro, mas eu vou referir outra vez. Eu quando li o primeiro livro da Lucy, um, eu senti que a escrita dela estava numa fase em que ia evoluir. Eu não estou a querer dizer que não havia qualidade. Um, Porque se não houvesse qualidade, o livro não ia ser publicado, não é? Um, mas eu senti que estava a dar o salto, vamos dizer assim. E quando eu li agora os pedaços do segundo, eu senti essa qualidade, esse salto e a evolução. E achei isso extraordinário. Eu estou a realçar isto porquê? Porque acho que é muito importante, além de haver a aposta nos autores nacionais e portugueses, é importante haver a aposta continuada nos autores portugueses, porque é importante ver esse tipo de evolução nos autores. Eu achei muito interessante. Não só, eu falei à Lucy, dei o exemplo do prólogo, que acho que está muito bom, está muito, não só da parte mágica e a parte da voz autoral da Lucy, que acho que está muito importante, mas também nos capítulos que vêm a seguir. Um, e a minha pergunta que vem para a Lúcia era como é que foi enfrentar o desafio de escrever um segundo livro, ah, e como é que encaraste, por exemplo, os feedbacks que te recebeste do primeiro, porque, por exemplo, há feedbacks que são valiosos e isso é complicado para mim, para um autor, receber críticas, porque há críticas que não servem para nada, e há críticas que são construtivas e importantes receber. Eu era mais perguntar-te como é que foi o desafio de escrever o segundo livro. Então, é assim, o meu segundo livro foi muito, muito, muito difícil. O primeiro foi ir à experiência, ir na fé. O segundo não. O segundo era o livro que lá está, que iria afirmar-me enquanto escritora. Pelo menos foi o que eu senti. Iria ser importante para a afirmação de que, ok, estou aqui e não vou a lado nenhum. Estou nas estantes, não pretendo ir a lado nenhum, quero escrever mais, quero ter leitores, e portanto eu senti muito essa pressão. Além disso, não ajudou o facto de eu não fazer a menor ideia do que é que ia escrever. Aliás, autores de fantasia ou não de E fantasia precisavas do Excel. exato, que queiram escrever sagas, por amor de Deus, saibam o que é que vão escrever, porque eu não Por fazia isso é que, ideia.
Por isso é que eu não escrevi tudo até ao fim, agora voltei para trás. E fizeste tu muito bem, amiga, porque é assim, eu escrevi o primeiro e era só para ser um, mas depois, com o ano eu percebi Devias como acabar é aquilo que. assim. Exato, não sabia que ia acabar aquilo assim. Quando eu percebi que ia acabar aquilo assim, é que eu pensei, não vai acontecer, porque lá está, há coisas românticas incurável, não dá, pronto, não dá. Então, ok, vamos escrever um segundo, mas eu não fazia a menor ideia de onde é que eu ia, para onde é que eu ia, não fazia mesmo, estava a zero, estava em branco. Então, juntar isso à pressão de muita gente gostou do primeiro livro, há expectativas para o segundo, não é? Que foram expectativas bastante agradáveis, os leitores não foram chatos nem impressionaram muito, mas havia expectativas e da minha parte também. Então foi mais trabalhoso, foi, lá está, ter mais atenção, mais cuidado, uma escrita mais cuidada, um processo mais calmo, mais organização, um bocadinho mais de organização da ai, não é da programação do livro, é da, pronto, como é que, da organização da história, pronto, um bocadinho mais cuidado, houve um trabalho maior. Em relação às críticas, foram bastante úteis. As críticas construtivas. Eu gosto de dizer que o meu segundo livro é um presente para os leitores que gostaram do primeiro livro, mas queriam mais e que queriam melhor. Porque eu fiz tudo aquilo que os leitores me pediram. Eu escrevi um livro maior, eu fiz um mapa, eu fiz a duplo POV, que era uma coisa que eu não tinha pensado em fazer, mas eu também não tinha pensado em nada, portanto estava aberta a todas as sugestões. Portanto, o segundo livro é um bocadinho um presente para os leitores, um miminho, e foi mais difícil precisamente por causa disso, porque era o segundo, havia expectativas e pronto, é afirmar-me enquanto escritora. E acho que agora já consegui afirmar-me mais um bocadinho, já as pessoas já sabem o que é que esperam de mim e querem ler mais, que é uma coisa importante. Acho que ninguém chegou ao final de série sem querer mais. É porque ficar uma Exato. coisa bem feita. Agora a pergunta para a Teresa, a mais direcionada para a Teresa. Acho que se vê que tu tens uma visão muito fincada das tuas obras. Do que eu li, acho que se notou que tens uma escrita bastante madura. Um, Até porque pronto, tu escreveste muito para a frente e depois voltaste para trás. Não sei, tu falaste que a saga não querias assustar as pessoas e não disseste logo que eram seis, eram três mais três. Não sei se querias falar desse desafio, como é que foi o desafio de escrever assim os volumes seguintes e depois de voltar para trás. E depois também porque tu deves ter trabalhado se trabalhaste com leitores beta, agora, e como é que foi receber o feedback não só deste, e se isso ajudou a ter a perspectiva agora de escreveres para a frente agora, e como é que foi esse processo todo. Então, quando eu fui escrevendo os volumes a seguir, como eu nunca pensei em publicar, fui escrevendo um bocadinho o que me apetecia, digamos assim. Portanto, fui dando asas à imaginação e fui continuando a construir a história, a seguir, sem grandes regras de estar agarrado aos volumes anteriores, porque como eles não estavam publicados, eu ainda podia alterá-los e podia fazer o que quisesse. E foi realmente neste momento, tanto quando estava a escrever o meu último, que quando voltei atrás percebi essa evolução de, ao ler as minhas próprias palavras, perceber que eu já não escrevia assim, ou seja, passaram-se uma série de anos, bem ou mal fui escrevendo outras coisas, eu própria cresci e a minha personalidade se calhar alterou-se um bocadinho, pronto, já não me revia naquelas palavras, estava a falar com a minha eu adolescente. E daí eu ter começado mesmo uma página em branco, eu nem sequer quis aproveitar, não sei se aproveitei alguma frase inteira. Precisamente por causa dessa evolução e que nós vamos tendo à medida que vamos crescendo. Dessa maturação, se calhar, da escrita. Acho que vai continuar a evoluir, espero bem que sim. Mas pronto, eu própria logo notei isso. Quanto aos conselhos do Beta Readers,
Eu, quando comecei a acabar este reescrita, comecei a sentir essa necessidade de partilhar com alguém de fora, porque sentia que a história já estava há demasiado tempo na minha cabeça e precisava de olhos frescos. Quer tenha sido por beta readers ou às vezes até por conversas com pessoas, quase às vezes só a resumir a história, de uns olhos frescos verem dizer, olha, mas porquê que isto acontece assim e não acontece assado? Ou então esta cena, se calhar tem que se explicar um bocadinho melhor porque é que isto está a acontecer, coisas desse género. Não, acho que não tive assim nenhum comentário que mudasse radicalmente tudo, mas foi ajudando a afinar as cenas, digamos assim. Um, e agora para a frente, acho que quando fizer o beta reader do meu segundo, uma coisa que vou pedir às beta readers, que vi isto até nas aulas de escrita do Sanderson, que é irem comentando o que é que estão a sentir em cada parte e não só de o que é que não gostaram ou o que é que se encontraram alguma falha ou o que for. É isto está-me a sentir fazer, estava a sentir fazer sentir feliz, isto está-me a sentir fazer sentir empatia com os personagens, seja bom ou mau, tipo, comentarem só o capítulo a capítulo, não sei, o que é que estão a sentir, porque é o trabalho é do escritor de a seguir e resolver isso. E se calhar o que eles estão a sentir, mesmo que seja bom, se calhar até nem é o que tu queres, ou seja, queria trabalhar um bocadinho mais nisso, de perceber o que é que o leitor está a sentir exatamente em cada parte, para perceber se eu estou a conseguir chegar ao que eu quero. Pronto, queria aprofundar esse exercício. É verdade. Porque já deve, se calhar até já podes ter recebido feedbacks deste teu primeiro livro que já saiu e não sei se pode ter influenciado alguma coisa da maneira como tu vês a história agora. Acho que ainda é um bocadinho recente, se calhar. Pelo menos agora assim, de repente me esteja a lembrar, não sei se estou a ver algum assim óbvio. Ok, Assim, à pressão, não me estou a lembrar de nenhum. ok. Pronto, eu tinha aqui muitas perguntas, mas já estou a ver que isto está aqui a alongar. Uma pergunta que eu acho que era interessante para vos fazer é que uma coisa que eu achei comum nos vossos mundos foi a maneira como a sociedade via a magia. Porque no mundo da Teresa e Nasnir vê-se a magia de uma forma de perseguição e depois no segundo livro da Lucy, sem querer estar a revelar muito, também existe uma perseguição sobre a magia, principalmente. Um, se a forma como vocês viram essa parte da construção da crítica social foi algo que vocês tinham em mente ou se foi algo que depois surgiu, como é que isso aconteceu, né, nos vossos universos? Começou. Pronto, Sim, já perdi a conta. também eu. Pronto, na minha história, os feiticeiros foram literalmente queimados na fogueira porque supostamente roubaram os poderes aos deuses. E acredita-se que de alguma forma isso vai devolvê-los. No início, mesmo muito no início, acho que só me inspirei na queima das bruxas, porque era giro, e tal, queimar, mas depois foi algo que eu trabalhei de forma mais consciente. Aqui a crítica de o ser humano ter a tendência de destruir aquilo que não compreende, de mesmo que isso implique com os seus valores, de ok, não nos vamos matar uns aos outros, mas se eu matar ou um grupo grande de pessoas, eu vou ficar melhor e eu vou ter a minha própria salvação, então sim senhor. E depois quis também trabalhar a parte de a nossa personagem vive num mundo em que isso é normal, e não questiona porque sempre foi assim, sempre será, é o que é suposto e não questiona, até conhecer pessoas que passaram por isso e que sofrem com isso e sentir essa empatia de ok, isto afinal está errado e como é que eu nunca vi isto, como é que eu, ou seja, eu sabia que estava mal, mas não pensava muito sobre isso, se calhar agora vou pensar um bocadinho melhor. Portanto, essa parte já foi toda intencional, mesmo que a ideia inicial, back in 2009, tenha sido só porque é gira a malta morrer na fogueira. Pronto. Depois foi um bocadinho, foi um bocadinho mais pensado do que isso. Pronto, eu para Lúcia. mim, lá está, eu não penso muito nas coisas, eu sinto mais as coisas. Então quando me surgiu a ideia das bruxas do mar, que neste caso é esse elemento que tu te referes,
quando surgiu, que não era suposto, não foi algo muito pensado, foi algo que surgiu com a história, um, foi sentido no sentido em que, lá está, era um elemento que o ser humano destrói tudo aquilo que não compreende e, mais do que isso, destrói aquilo que teme. Um, inclusive a natureza, inclusive, que é uma das grandes, é a minha entidade aqui mais presente nos meus livros, é a natureza, é o oceano, que, que está ligado à magia, mas que é uma magia que o ser humano teme, que o ser humano não compreende, mas depois se formos a ver, o meu universo tem muitas lendas, tem muita magia, mas que é uma magia que pode ser utilizada, e aí já está tudo bem. Pronto, eu quis muito fazer esta relação um, e, e pronto, e também um bocadinho há aqui um bocadinho o poder da mulher, que é muitas vezes denegrido e é muitas vezes empurrado para longe porque também não se compreende. Exato. Então acho que foi algo que foi sentido, algo que foi surgindo e algo que foi sendo trabalhado depois no segundo livro, quando eu percebi quão importante este elemento era, eu também quis trabalhá-lo mais e quis explorá-lo mais, com mais consciência, mais intenção do que no primeiro. Um, é um povo que me fascina muito, que eu criei, mas que me fascina muito e com o qual me identifico muito. Pronto. Então, eu vou finalmente passar ao tema que nos trouxe aqui. Uh, um, a Romantasy foi um subgénero que principalmente ganhou notoriedade em 2023, 2024. Foi muito impulsionado pelas redes sociais, as redes sociais que nos trazem aqui hoje. Um, como é que vocês veem o crescimento da Romantasy e o impacto em Portugal, a forma como chegou e como é que tem chegado nestes últimos tempos? Para mim está ótimo. Venha mais romances. Porque lá está. Isso de dizer da romantasy é pronto, é a fantasia com uma boa história de amor que é sempre interessante. Há sempre alguma coisa para aprender, alguma coisa para viver, alguma coisa para sentir, alguma história para sentir. Para mim está tudo bem, adoro romances. Eu Mas sim, também. tem sempre Acho que aquela foste parte. perguntar às pessoas suspeitas, Nuno. Exato! Eu perguntei a vocês mesmo porque eu quero ver a vossa perspectiva, não é? Eu quero ver a vossa perspectiva até porque é interessante, não é? Eu pessoalmente, eu aceito todos os géneros literários, não tenho nada contra nenhum género literário, mas eu gosto de ver as perspectivas das pessoas, mesmo que são a favor do género, para, para saber mais sobre isso, não é? E Eu acho daí ter-vos que convidado. Eu acho que havia muita coisa da que a fantasia era assim, fantasias mais pesadas. Eu acho. Aquilo que era bom na fantasia era fantasias pesadas. Senhor dos Anéis, assim, uma coisa mais densa, vá, vamos dizer assim. E as romances acabam por ser fantasias mais leves, mais envolventes, mais, não sei, Ah, têm os seus charmes. por exemplo, ainda hoje eu vi que mais uma Romantasy entrou para o best-sellers do Reino Unido. Eu não me consigo lembrar agora do nome da Romantasy que era, porque eu sigo uma ex-agente literária do Reino Unido, principalmente de fantasia, que ela agora trabalha para a Harper Voyager, que é uma das grandes editoras de fantasia, que é a Natasha Barden. Um, e ela, por exemplo, teve essa autora que foi para best-sellers do Reino Unido e ainda há pouco tempo, acho que foi há umas semanas, ela anunciou que fizeram um negócio para uma trilogia de romantasy, que o negócio chegou às 6 figuras, que eles dizem que é 6 figuras, que é bastante dinheiro, é muito dinheiro. Um, por isso, daí eu querer também entender mais sobre este subgénero, mas dizer que o Rose in Chains, obrigado Ivo, era o Rose in Chains, um, e, um, querer descobrir sobre o género e explicar o, uh, o porquê disto e saber a vossa perspectiva e de facto há aqui
muito interesse nisto e tentar perceber as razões. Acho que também traz outros leitores à fantasia. Não sei se tu concordas, Pedro, mas, por exemplo, leitores de romances acabam por ter interesse nas romances, porque gostam, acabam por gostar, e pessoas que nunca leram fantasia na vida, se calhar começam a gostar de fantasia porque têm esse elemento de romance bastante presente. Acho que isso também atrai muito este novo subgénero, novo género de Uhum. literatura. Como disse há bocado, quando eu comecei a escrever, eu sentia que não existia muito esta literatura. E se calhar, como eu sentia essa necessidade de, ok, eu gosto de ler uma boa fantasia, mas gosto que tenha aqui alguma história de amor envolvida, porque senão é um bocadinho mais difícil de me agarrar. Agarra-me também, claro que se o livro for bom, não é isso que estamos a discutir, mas eu sinto que vivo a história de outra forma, com um bocadinho mais de emoção. Não sei, deve acionar aqui outros neurónios, não sei. E se calhar, tal como eu sentia isso, se calhar mais pessoas sentem. E agora realmente há mais livros deste género. E se calhar a Romantasy está agora a sofrer um bocadinho o estigma de não é fantasia assim a sério, mas não tem que ser. Há livros bons e há livros maus, como em tudo na vida. Acho que dá Certo? perfeitamente para misturar os dois e conseguir um bom mix dos dois. Isso é como Pois tudo. depende. Sim, exato. Ou seja, Exato. e se calhar agora está mais popular porque agrada a um certo tipo de público. E realmente há muitas pessoas que se calhar até começam por aí e depois evoluem para as fantasias, ou não, e está tudo bem. É um género que junta dois outros géneros separados. E acho que não, É não isso. tem Eu nada. acho que o Claramente amor o lá público está. gosta. É Um, isso. E acho que o amor lá está. É uma grande. É algo que nos cativa. É algo que grandes histórias de amor sempre nos cativaram, sempre cativaram o ser humano. Por isso. Ainda bem que estavas a referir isso, porque quando eu estava a fazer pesquisa sobre isto, nós temos no nosso canon de lendas até referências a grandes histórias de romance que sempre existiram connosco. Nas pesquisas que eu estava a fazer, nós temos o caso, por exemplo, de Paris e Helena, que deram origem à Guerra de Troia. Uh, Temos a lenda de Tristão e Isolde e temos no meu mito favorito, que é o ciclo arturiano, temos a história de amor entre Arthur e Guinevere e, claro, temos o Lancelot, que fazem o trio amoroso. Um, e isso sempre existiu. Um, e depois isto estava ligado com a pergunta: o que é que será que explica este súbito sucesso, embora estas histórias já existissem há milhares de anos? Ou há centenas de anos, será que se é apenas pelas redes sociais? Ou será que é algo mais? E o que é esta linha que liga o passado e o presente? Eu acho que as redes sociais só vieram tornar o acesso mais fácil e o boca a boca um fenómeno mais exagerado. Ou seja, acho que as pessoas, se calhar o público de fantasia sempre foi um público se calhar um bocadinho mais de nicho e o público de romance se calhar um público mais alargado. E acho que as redes sociais só vieram tornar esse encontro mais fácil e exagerar o efeito boca a boca de eu li este livro, é incrível, tens que ler. Acho que na prática é isso que acontece nas redes sociais. E já agora gostava só de deixar um à parte que é, para mim, uma romantasy não tem nada a ver com ser lamechas ou ter cenas explícitas. Só para Claro. deixar isso claro. Que acho que é Pode, outra coisa que vem pode não muito ter. agarrada à romantasy e que acho que não é necessariamente verdade. Uh, Lúcia, não sei se queres completar Pronto, ou... eu concordo contigo. Lá está, as redes sociais só vieram ajudar à partilha de opiniões e à partilha de gostos. A fantasia sempre teve aquela coisa de que fantasia é para crianças. Pronto, acaba por haver aqui algum estigma que tem vindo a ser quebrado. E lá está, as histórias de amor sempre nos fascinaram. Romeu e Julieta, quem nunca? As grandes histórias de amor sempre foram algo que cativaram as pessoas. Por isso, percebo ahm, que haja esta mistura e que seja uma mistura cativante. Acho que era só uma questão de tempo. Isto também tem a ver com outro tema que eu queria falar e que também queria ter a vossa perspectiva,
que era a perspectiva de autoras na fantasia e na ficção especulativa, principalmente. Um, que acho que é muito importante e queria ter a vossa perspectiva porque acho que tem sido difícil, ou era difícil há alguns anos, principalmente, e que víamos autoras como a Robin Hood e assim, que usavam esses pseudónimos, porque dizia-se que autoras a escrever, né, em ficção especulativa não vendiam e, elas usavam esses pseudónimos, mas agora vemos que muitas autoras estão a conseguir se ingrar no ramo da ficção especulativa e na fantasia e na ficção científica. A Ursula K. Le Guin sempre foi uma pessoa que não usou um pseudónimo e se ingrou na ficção especulativa, na fantasia e na ficção científica. E como é que vocês por exemplo, eu tenho lido muito este ano, principalmente autoras de fantasia. Tenho lido a N.K. Jemisin, a M.L. Wang, acho que foi a minha melhor leitura este ano, com a Sword of Kaigan. Um, como é que vocês acham que é importante também ter a perspectiva de autoras na fantasia? E como é que vocês desejam que a vossa marca no género seja recordada? Ia bem. Isso é Começas muito tu. profundo. Não. Começas tu. Eu quero saber. Atento aos todos, literalmente. Ah, bem, eu não sei se fujo à regra ou não. Realmente, mulheres em fantasia é mais raro, mas eu sempre gostei mais de ler autoras. Não sei porquê, se é porque sinto que falam mais para mim, sinto que o tipo de linguagem é diferente e eu pessoalmente sinto-me sempre um bocadinho mais identificada. Portanto, para mim, essa questão de para as mulheres é mais difícil ser autoras, eu até nem acho que até é mais fácil, e acho que pelo menos em Portugal até há mais mulheres a ler. Se todas pensarem como eu, estamos no bom caminho. Pronto, não sei se é verdade ou não, é a minha perspectiva. Como é que eu gostava, como é que era a pergunta? Como é que eu gostava que a minha, Deixar. Deixar a tua marca. a minha marca? Pá, hum, até agora os feedbacks que eu tenho recebido do meu livro é que eu consigo estar bem ali no meio entre o romance e a fantasia. E eu gostava que essa fosse um pouco a minha marca, de conseguir atingir esse objetivo, esse ponto de equilíbrio, que acho que deve ser difícil e que também deve variar de pessoa para pessoa, de conseguir escrever boa fantasia e um bom romance. Era o que eu gostava de conseguir. Se vou conseguir ou não, isso é outro assunto. Mas essa era a marca que eu gostava de deixar, porque até há algum tempo, até se calhar esta nova onda do Romantasy, eu sentia que era difícil obter esse equilíbrio. Que normalmente tínhamos uma boa história de amor, mas a fantasia estava só lá a servir de pano de fundo, ou a fantasia era incrível, mas a história de amor era praticamente inexistente e não cativava muito. Não sei se respondi. Espero que sim. Ok, então, Lúcia, eu agora acho força. que. Eu já me safei. A pergunta era a importância de ter também a perspectiva de autoras em fantasia e depois era a maneira como querias ver a tua marca no género. Para Se já tinha mim, esquecido. para mim é importante ter a visão de todas as perspectivas. Mulher, homem, tudo. Acho que todas as perspectivas são válidas, todas as perspectivas vão falar a alguém, como a Teresa estava a dizer, as vozes falam de maneiras diferentes a pessoas diferentes, por isso para mim, todas as perspectivas são mais do que válidas, são necessárias. E a das mulheres, claro que temos tido mais dificuldade ao longo dos tempos e quero acreditar que isso pode estar a mudar, ou que vai mudar, porque depois se fores a ver é muito mais prémios Nobel da literatura homens, mulheres não belas, pronto. Portanto, acho que gosto de acreditar que isso está a mudar e que tens muitas Ah, autoras, acho que o ano passado foi a Ana Wang que ganhou, não foi? tens uma, Ganhou. enquanto, pronto. Ahm, Em relação à minha marca, como escritora, acho que tenho três coisas que eu adoro quando me dizem que é isso que me enche, que é, ahm, não gostava de ler fantasia,
peguei nos teus livros e vou dar uma chance, porque gostei muito. Ou seja, não li a fantasia, mas passei a ler. Não lia de todo, mas li os teus livros em poucos dias e agora não quero outra coisa. E tinha um preconceito com autores portugueses e agora já não tenho. Pronto, acho que é assim as marcas que eu gostava de deixar. Como autora, né? Não sendo só autora de fantasia, mas no geral. E que é possível concretizar sonhos. Essa é a minha marca. Agora, eu sei que já vos tirei muito tempo e antes de ter perguntas do chat, queria perguntar sobre projetos futuros. Eu sei que a Lucy já anunciou mais ou menos o projeto futuro, mas também a Teresa se tem projetos futuros além deste, e se vocês se imaginavam a escrever noutros géneros. Projetos futuros para mim é esta série, que nos vai dar aqui muito pano para mangas. Já tenho outras coisas pensadas, mas não há de ser para agora. Quero acabar esta primeiro. E escrever outra coisa que não fantasia, para já não. Ou seja, tudo o que tenho pensado a seguir também portanto, para já não. Não sei que sofrei alguma epifania, para já não. Pronto, eu estou a escrever o meu terceiro livro, é um spin-off passado neste universo de Oceania. Tenho pelo menos mais dois, um de certeza pensado para continuar neste mundo, não com as mesmas personagens, com outras personagens diferentes, mas neste mundo. É uma história que toda a gente quer que eu conte, esta que eu estou a escrever agora, e eu estou muito entusiasmada. E vamos ver como é que vai correr. Qual é a outra pergunta? Espera. Se te imaginas a escrever noutro género. Não, de todo. Não, não. Acho que não. Não me vejo a escrever. Acho que se me visse a escrever outro género seria romance, mas lá está. Podes incorporar isso na fantasia e estou muito mais confortável a fazê-lo do que a ir para outro género. Não. Há tanta gente boa para escrever romances, para escrever thrillers e todo tipo de géneros. Não. Eu deixo o Paulo para outras pessoas. Ok. Eu tinha aqui muitas perguntas, tive que avançar algumas, mas já tirei-vos muito tempo. Por isso eu acho que vou deixar o chat fazer algumas perguntas, se eles quiserem. Opa. Eu não vejo. Porquê? Mas eu posso ler, Vai. se alguém estiver aqui a fazer perguntas, se eles quiserem. Deixa cá ver. Estavam a perguntar sobre os que tinhas pensado, Lucy. Queremos o quanto mais, é isso? Não exageramos. Olá, o Ricardo tem uma pergunta. A Joana está a espalhar o caos como sempre. Como sempre. Joana, porta-te bem, vá. Falem Não para entendi aí. nada. Não entendi nada. Oh, De onde Ricardo, vêm as nossas ideias de romance? O quê? De onde vêm as vossas ideias de romance? Ai, filha. Coisas que viveram? Não necessariamente. Não sei, surgem. Exato, surra. Ah, Gostava de dar uma resposta um bocadinho melhor, mas acho que simplesmente surgem. Sinto-me. Não são de fantasias. Ricardo, Exato. Ricardo precisa de. Estou-me a sentir muito excluída, gente. Não vejo nada. A Joana está a dizer que as tuas são dos golfinhos. As minhas Não são, sei. exato. Da Lucy foi dos golfinhos. Sei lá, golfinhos da mão. Estão aqui a perguntar o que é que, na vossa opinião, torna uma boa romance? Acho que é o que torna um bom livro, na verdade. Personagens com profundidade, que tenham evolução, uma história bem construída, que seja coerente, ou seja, que nunca, no caso aqui da fantasia específica, ou seja, que nunca tire o leitor do cenário, digamos assim. Mas isso é para uma história de fantasia normal.
digamos assim. Da parte da romantasy, para mim, é o tal equilíbrio, ou seja, não haver nenhum dos fatores que é muito dominante versus o outro. Uh, Diria que é isso. Ok, Sim, uma espera história de aí. amor cativante que nos faça sofrer igualmente como sorrir, acho. Tinha aqui outra pergunta que era a parte mais difícil. Qual é a parte mais difícil de escrever nos vossos livros? O meio, disseste escrever Olha, o meio dos livros. concordo com a Lucy, também é Ah, meio para mim. adoro o É que início, fico super entusiasmada, adoro o fim, detesto o meio. Parece que estou ali e não sei muito bem o que é que estou a fazer. Por acaso eu acho que é o fim. Eu acho que tenho sempre Porquê? medo de escrever fins. Ah, porque para garantir que cumpro as promessas que fiz ao início. E que Ou ataque as pontas seja, soltas todas, é? também, e que o clímax não há uma desilusão para o leitor. E acho que em parte por isso é que também, apesar de todos os meus livros, independentemente, terem um início, meio e fim, se calhar por isso é que fui começando a escrever séries, porque vou passando uns para os outros, então nunca tenho que fechar completamente a história, eventualmente tenho, pronto, mas acho que o fim é o mais difícil. a Daniela está a perguntar qual é que foi a melhor romance que já leram. A Saga das Pedras Mágicas da Sandra Carvalho, de longe. Ah, são perguntas muito difíceis, uma hora destas. Ah, não sei, gente. Tantos, faço ideia. A minha mente está em branco, desculpem. Ricardo perguntou se Romantasi veio para ficar ou se estamos a viver hype. O Ricardo está com perguntas muito conflituosas. Ó Não, eu Ricardo, o acho que que é que se sim. passa? Acho que a Romantasy veio para ficar. Acho que preenche ali uma lacunazinha que existia. E acho que veio para ficar, sem dúvida. Claro que há aqui um fator de hype, porque toda a gente está entusiasmada com este novo subgénero que foi assumido, porque tu tinhas livros que já eram romances, mas só não se chamavam assim. Por exemplo, Os Caçadores de Sombras, tens ali um romance que acompanha os livros todos. Portanto, já existiam romances e só não se dava esse nome. Por isso, eu acho que já veio para ficar há muito tempo. Não sei se respondi de forma inteligente, mas. Ui, que agora perdi aqui. A Joana estava a dizer Eu acho que que o Ricardo por quer, ti. quer escrever uma romantasy e está a fazer estudo de mercado. A Joana Agora disse está que ia a fazer. responder por ti e disse que era Caraval. Ah, Carnaval, sim. É, de facto. A minha Joaninha sempre é a minha primeira imediata. Ela sabe as coisas que eu não me lembro. Minha assistente. Eu, por acaso, gostei mais da segunda trilogia dela. Eu não li a segunda trilogia, nem acabei a primeira. Eu, para mim, Carnaval, Ah, na minha cabeça, é um livro único, standalone. É sabes? um standalone. É um standalone. O resto, não, para mim, Ok, não ok. interessa. É um standalone, funciona como standalone e está bom. E é perfeito. Ok, ok. Eu acho que deve ser a única pessoa do mundo que acha isso, mas não Oi, interessa. Eu gosto de temos diferente. aqui duas perguntas. eh, Duas perguntas. Inspirado pela pergunta se deviam escrever noutro género, pergunto onde é que começa a fantasia, o género fantástico? Não poderíamos dizer que até Saramago escreveu fantasia. Lá está, nós já escrevemos fantasia há muito tempo. Lusíadas tem ali um quê de fantasia, não é? Quer dizer, com os deuses e com essa A história toda. epopeia é por si só fantástica. Exato. Portanto, já escrevemos fantasia há muito, muito, muito tempo. Por isso é que eu acho que não é uma coisa que veio para ficar. A própria Romantasy já se escreve há muito tempo. Só não se dava esse nome. Pronto. Uhum, A concordo. pergunta era que personagem dos vossos livros convidavam para beber café? Ok. Eu acho que convidava ali, muita gente não deve saber quem é. É a aprendiz do vilão, porque acho que ela é só incompreendida, precisava ali
Uma conversa amigável, de um abracinho, se calhar. Querida! Só de uma amiga, se calhar. Portanto, és possessiva e fofinha com as tuas personagens. Sim. Não, eu gosto que elas sofram, que as minhas sofram. A Joana não sei A minha era assim. se ia beber café com a Li. Ela não gosta muito dela. Mas ela ia beber café com a Mas se Casca, calhar ela tinha não de levar percebe. assim uma armadura só para garantir que não levava uma facada assim enquanto estivesse Yeah. lá. Ok. Pronto. Não sei se há mais questões. Não sei, mas estou a ver mais. A última rodada de perguntas, minha gente. É, porque eu Que acho eu que não já estou a ver. já vos roubei muito tempo. Qual é o sentimento de dizer adeus aos vossos personagens quando escrevem finalmente a palavra fim? Isso. Nostalgia. Eu sinto, pois, tu ainda não te despediste bem dos teus personagens. Para mim é nostálgico. E acho que ainda não estou preparada. Portanto, é Pois, como se despedir de uma amiga ou de um amigo. E não sabemos muito bem quando é que vamos voltar a ver. Pelo menos é isso que eu sinto. Mas ao mesmo tempo é aquele orgulho de. Aí, chegaram até aqui. Estou muito orgulhosa. eu se calhar ia mais para esse orgulho, porque lá está, como já escrevi os livros mais à frente, já sei o que é que eles cumpriram e o que é que criaram, e penso, ok, sim senhor, tipo, só estamos aqui, passado não sei quantos anos, porque eles fizeram isto lá atrás. Pronto, tento. Não, vamos calar, não posso São os nossos falar mais. meninos. No fundo, acho que é essa a Exato, sensação. São os nossos meninos. Pronto. é isso. Está sempre na Ok. emoçãozinha. E a última pergunta é se tinham coragem de matar alguma personagem principal? Principal? Ah. É que se fosse só personagem, pronto, eu era cancelada no fundo. Principal? Não. Sei lá. Não sei. Eu já não sei o que é que sou ou não sou capaz. Já fiz muita coisa. Eu acho que não. Só se fosse quase como experiência de vamos cá ver como é que isto resulta, como é que esta história poderia resultar. Não sei, não estou bem a ver como, mas Vamos dar um ataque cardíaco aos leitores e depois logo se vê, não é? É mais por exato. aí. Mas Vai acho que não, acontecer porque eu isso. até para matar personagens que gosto, se for preciso mato, mas custa muito. Não, infelizmente. Ok. Ora, quero-vos agradecer muito por terem sido as pioneiras desta minha ideia maluca. Ahm, Estivemos aqui a conversar bastante tempo. Eu tinha mais perguntas, mas olha, isto não pode ser a noite toda. Ficaste em que página da chat? É, fiquei aqui com uma página meio louca que foi, mas eu tive que avançar aqui uma coisa ou outra. Ahm, Assim já podes aproveitar para as próximas. Exato. Exato. E agradeço muito a vossa disponibilidade e terem. Quero, antes de me esquecer, realçar o giveaway da Teresa, que está a decorrer ainda, para serem, para adotarem um lobo ibérico, não é? Exatamente, sim, senhor. Um, e pronto, estejam atenção a isso. Um, e, um, e pronto, muito obrigado a todos. Este foi o primeiro episódio. Em princípio, uh, acontecerá o próximo daqui a 15 dias, mais ou menos. E pronto, o objetivo é reunir autores e ir falando uns com os outros. Um, realçar autores portugueses ou pessoas ligadas à escrita. Um, e, um, e pronto, muito obrigado à Lucy e à Teresa por terem aceito o meu convite e por terem falado comigo e convosco e por todo o caos que a Joana espalhou pelo chat. Um, Oh, e, e por Foi obrigada a todas nós as pelo lindo. conversas. convite. Obrigada a E nós. já agora a Joana está aqui a dizer, é verdade, dia 30 de agosto vai haver um piquenique na Feira do Livro do Porto e estão todos Então, convidados. Já exato. que estamos nos anúncios, tipo no fim da missa, vamos a dar os anúncios. Um, Espero que tenham gostado. Um, Venham conhecer a e, máfia dos queques.
e que tenham conhecido a Lucy e a Teresa de outra perspectiva e de outra maneira, que tenha sido interessante. Um, e pronto, muito obrigado a todos. Obrigada a Adeus. nós. Obrigada Obrigada. a nós. Obrigada a todos. Agora é só sair daqui. Como é que eu Tchau, boa termino noite. isto? Tchau. Vou sair. Tchau, boa noite. Tchau. Bem.